volta aqui com o programa Cidade Já, claro, agradecendo o carinho da sua audiência de todos os dias. Acompanhe a gente aqui, você que acompanha a gente pelo canal 13 da TVC e também pela internet, o nosso site tvi.tv.br. Bom, agora o nosso tema aqui, a nossa pauta aqui no Cidade Já de hoje é saúde. Nós vamos falar sobre transtorno da ansiedade. Bom, você sabe, já sentiu alguns dos sintomas? A gente vai trazer esses esclarecimentos. Antes eu trago uma matéria, uma pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde, a OMS, revelou que brasileiros são os que mais sofrem de transtorno de ansiedade no mundo. Os dados alarmantes sobre a situação mental no país apontam que 23,9% da população tem algum tipo de transtorno de ansiedade. A gente traz esses dados aqui da Organização Mundial da Saúde e ontem foi o Dia Mundial aí de Cuidados com a Saúde Mental. Eu converso mais sobre esse tema ansiedade aqui no estúdio do Cidade Já. O meu parceiro, o psicólogo Roberto Brasil, já está aqui comigo para a gente comentar esses dados e para bater um papo sobre esse assunto muito muito importante, que realmente precisa ser tratado. Roberto, desde já mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Cidade Já. Eu agradeço a você, Oswaldo, ao público, telespectador. É sempre um prazer estar falando sobre um tema tão pertinente na sociedade, que vem acometendo a sociedade como um todo, mas que acaba sendo velado, porque não sabe lidar, as pessoas não sabem lidar com essa situação, né? Muito bem. Roberto, eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, você falando um pouco sobre a distinção. Bom, a gente sempre, nós conversávamos, e as pessoas elas sempre confundem ansiedade com expectativa. Traz pra gente essa explicação de realmente qual é essa diferença e de que se trata cada uma, a expectativa e também a ansiedade. Bom, falar de ansiedade nos dias de hoje é você falar de uma certa angústia existencial do sujeito no seu lugar no mundo. As pessoas, quando elas criam expectativas por natureza, seja na compra de um bem material, seja numa prova de faculdade ou no ensino, um adolescente vai fazer uma prova no ensino médio, ele cria expectativa em relação àquela situação, certo? Criar expectativa é necessariamente inerente à condição humana, certo? Bem como a ansiedade também é algo inerente à condição humana. O que a gente vai procurar trabalhar é quando essa ansiedade ela ultrapassa os limites, certo? Quando você fala de ansiedade e expectativa, a gente tem que aprender a discernir o que é ansiedade e o que é medo, certo? Ansiedade é um transtorno, certo? Que impossibilita esse sujeito a longo prazo questões futuras de não conseguir lidar com situações adversas, certo? Enquanto o medo não. O medo é algo que nos priva, que nos poda, que nos impossibilita de chegar até onde a gente quer. Paralisa certo? mesmo. Paralisa esse sujeito, certo? É uma reação desse sujeito. Já a ansiedade não. Já é uma interpretação acerca dessa reação. Então a gente precisa entender onde é essa ansiedade, até que ponto essa ansiedade está sendo benéfica e até que ponto ela está sendo patológica. A questão da diferença entre o normal e o patológico. Certo? Muito bem, essa é a distinção. E esses dados aqui da Organização Mundial de Saúde, Roberto, que aponta que 23,9% da população tem algum tipo de transtorno de ansiedade. É relativamente grande esse índice, né? E a gente acaba, como a gente estava falando aqui agora, existe essa confusão, ansiedade, medo, expectativa, mas o transtorno da ansiedade, ele acomete muitas pessoas aqui no país. No caso, o país ele se destaca em relação a outros países do mundo nessa questão do transtorno de ansiedade, que é muito preocupante. Sim, comumente nos dados estatísticos ultrapassa mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro acometidas pela ansiedade, certo? A ansiedade pelo DSM-4, DSM-5, ela tem vários subtipos, certo? Transtorno de ansiedade generalizada, entre outros. Mas as pessoas elas confundem essa ansiedade. A gente vive numa sociedade contemporânea hoje, atual, na qual a gente está o tempo todo alerta. Ao tempo todo buscando alguma coisa, certo? E na medida que a gente vai buscando, e a gente não consegue, a gente não se dá conta
do lugar que a gente está ocupando em nossas vidas. A gente acaba não tendo esse reconhecimento do eu, certo? Eu sempre preconizo nas minhas falas que esse sujeito ele tem que fazer esse resgate do eu. Ele tem que entender o seu lugar no mundo, qual é o lugar que ele tá ocupando no trabalho, está ocupando na família, está ocupando na sociedade. Quando ele não consegue compreender isso, ele acaba meio que se isolando. Esse isolamento causa uma ansiedade, certo? Causa essa expectativa de uma proposta de emprego, relacionamentos que não são duradouros, certo? Essas relações de amizade, essas relações de trabalho, de poder, isso tudo contribui para que esse sujeito ele não tenha um controle sobre si. E quando esse sujeito ele conhece a si mesmo de maneira efetiva, ele acaba tendo esse controle, até onde ele pode ou não pode ir, certo? E a ansiedade cada vez mais tem causado um certo desconforto para a sociedade como um todo. E a gente tem que trazer, quando eu falo de ansiedade, eu gosto de falar de angústia. Porque é angustiante você criar uma expectativa em relação a uma determinada situação e você não conseguir dar conta dela. Eu tenho que levar minha esposa no trabalho, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que levar o carro no mecânico, eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho entrevista de emprego. Sim, desacelerar e saber o que você precisa realmente fazer. A ansiedade, normalmente dita, ela é um sintoma que a gente tem que saber até onde a gente pode ir, como eu falei anteriormente, ok? Mas a gente precisa também, mais sobretudo, entender como é que eu consigo lidar com a ansiedade. Tem controle sobre isso? A ansiedade que não é patológica não tem controle, certo? Não é fácil lidar com ela. Geralmente, quando você tem um transtorno de ansiedade generalizada, você tem que ser encaminhado para um psiquiatra, certo? Fazer uso de medicação e, concomitante a isso, fazer psicoterapia. Não adianta só medicamentar, você tem que fazer a psicoterapia também para aprender a lidar, controlar isso daí. O acompanhamento Exatamente. desse. Na verdade, isso é um questionamento, Roberto, de muitas pessoas. Elas dizem assim, nossa, eu não consigo controlar a minha ansiedade, é mais forte do que eu. Então, até onde vai esse mais forte do que a gente, esse transtorno de ansiedade? Esses pensamentos automáticos que o sujeito tem, eu sempre faço uma analogia. Quem controla você? São seus pensamentos ou você que controla seus pensamentos? Entende? E o sujeito contemporâneo está deixando os pensamentos. Né? A pessoa é comandada pelos próprios pensamentos. É o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Onde esse sujeito pensa, faz uma feijoada, uma panela de pressão acerca da sua postura. De tudo, na verdade, hoje em dia é de tudo. Exatamente. E não consegue regrar os ingredientes da vida diária, certo? Eu sempre gosto de pegar assim, a feijoada, os ingredientes da feijoada e trazer para a vida efetiva, real do sujeito. Quais são os ingredientes necessários para você ter uma vida saudável? Você tem feito atividade física? Você tem conseguido levar uma vida tranquila? Você faz seus exames de rotina, como necessariamente precisa ser feito. Tem os seus momentos de lazer, de realmente respirar, esquecer um pouco dos problemas. Exatamente. Né? E a tecnologia, ela corrobora com isso. Diretamente, né, Roberto? Nos dias de hoje, eu creio que até por esse motivo o mundo as pessoas estejam cada vez mais ansiosas por conta dos nossos aparelhos eletrônicos. Né? Sim, pessoas ansiosas, aceleradas o tempo todo, achando que nós temos 168 horas semanais. As pessoas não conseguem administrar 168 horas semanais. Se eu colocar 1000 horas, elas ainda, mesmo assim, não conseguirão administrar, porque elas acham que precisam abraçar o mundo e tem que dar conta desse mundo. Não, ela tem que primeiro dar conta de si. Quem é ela? O que ela quer? Qual é a expectativa de vida dela? Certo? Trazer todos esses questionamentos. E a ansiedade tem outro fator, que tem os sintomas físicos e os sintomas psíquicos. Como é que a gente consegue identificar isso? Um fato importante aí pra gente, até para quem está em casa nos assistindo, você que está assistindo ao Cidade de Jair, identificar. No próximo bloco nós vamos identificar aí esses sintomas realmente para a gente prestar muita atenção com o psicólogo Roberto Brasil. Continue com a gente, o intervalo é rápido, volto já. Com
com Cidade Já aqui pela TV e obrigado pelo carinho da sua audiência. Nessa quarta-feira, dia 11 de outubro, você aqui ligadinho com a gente, você acompanha o movimento do trânsito que é intenso aqui na cidade de Itabuna. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, hein? Muita gente correndo para poder deixar tudo pronto para ficar tranquilo mais tarde e aproveitar esse feriadão. Bom, para você que chegou agora, o nosso assunto aqui no Cidade Já é sobre ansiedade. O meu parceiro do programa, Roberto Brasil, psicólogo, está aqui comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Bom, Roberto, no final do segundo bloco nós conversávamos sobre os sintomas, né? Traz agora para a gente quais são os sintomas ou características da pessoa com transtorno de ansiedade. Os sintomas físicos, na verdade, é taque cardíaco, sudorese, suor excessivo, náuseas, falta de sono, né? Esse sujeito começa a roer, até ficar roendo unha o tempo todo, fica apreensivo. Esses são sintomas físicos, certo? Tirando a questão dos gastrointestinais, quando esse sujeito ele não consegue controlar. Né? Quando entra as questões psíquicas, você já entra na questão dos pensamentos, esse pensamento acelerado o tempo todo, ele não consegue lidar com as próprias emoções, com o seu próprio pensar, com a sua forma de agir, certo? E a gente precisa entender aí até que ponto existe ansiedade, como a gente falou logo no início, do que é a ansiedade comumente natural, certo? Que todos temos, e o que é a ansiedade patológica. A ansiedade patológica acaba se transformando num transtorno que a gente precisa de algum modo, através de uma ajuda de um bom profissional, aprender a conviver com ela, certo? Alguns casos a gente precisa realmente medicamentar e fazer psicoterapia, fazer essa ponte aí, esse casamento aí, para que esse sujeito consiga aprender a lidar e desacelerar um pouco, certo? E a ansiedade normal, que todos temos, para que não haja essa confusão. Eu sou ansioso. Se você é ansioso, você cria expectativa sobre tudo. Certo? As situações estão aí. E eu percebo hoje que as pessoas não estão sabendo lidar com as situações adversas do dia a dia. Diariamente, ao acordar, nós recebemos um bombardeio de estimulação, certo? Eu preciso conseguir um emprego, o final do ano está chegando aí agora, certo? Amanhã é dia das crianças, eu preciso comprar o presente do meu filho. O empresário, as contas do mês não estão fechando na empresa, eu preciso produzir. Eu preciso. E nesse preciso você alimenta os nossos monstros internos. É como se você pegasse um monstro e estivesse alimentando ele o tempo todo. E quando, à medida que você vai alimentando, ele chega no ápice. Chegou no ápice, vamos precisar tratar isso daí. E esse transtorno de ansiedade, Roberto, pode se transformar em um ataque de pânico também, né? Sim, ataque de pânico, fobia social, certo? A gente precisa entender essas questões. Por que cada vez mais pessoas estão desenvolvendo ataque do pânico, síndrome do pânico, fobias sociais, não conseguem se socializar, não conseguem estar em público, porque a pressão aqui fora é muito grande. Você sai sem saber se você vai voltar. Sim, violência, né? Nossa, exatamente. Você sai para pleitear uma vaga de emprego e você não sabe se vai conseguir essa vaga de emprego. Eu costumo dizer sempre, quando tudo na vida nós temos 50%, o não a gente já tem 50%. O que a gente busca são os outros 50%, que é o sim, que é o prazer excitatório. Quando a gente não tem isso, cria uma desmotivação, uma expectativa negativa, certo? Ter expectativa sobre o meio, sobre as coisas, é interessante até certo ponto. Mas quando ultrapassa os limites, a gente tem que entender, parar, respirar fundo e falar, por que não deu certo? Onde foi que eu errei? Fazer essa avaliação mesmo interna. Roberto, permita te atrapalhar, a gente falava sobre essa questão externa, né? Esses estímulos externos, na verdade, que geram essa ansiedade, o síndrome do pânico, enfim. Mas existem também, você conversava comigo no intervalo, sobre estímulos internos, sobre questionamentos internos, que nem sempre as questões externas nos afetam tanto quanto os nossos questionamentos interiores, né, Roberto? Sim, hoje a gente vive num mundo onde os questionamentos internos são cada vez mais gritantes. Eu vou dizer o termo gritantes mesmo, no sentido de quem sou eu? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? São as crises existenciais, o vazio existencial, sabe? Eu sempre digo, parafraseando um grande autor, que maior do que a fome de pão, Viktor Frankl vai dizer isso, é a dor do vazio existencial.
de não saber como eu devo chegar nesse trabalho, como conseguir o emprego dos sonhos, como conseguir a família, construir uma família, concluir a faculdade, o ciclo da faculdade. Busca da perfeição, né, Roberto? O tempo todo. A busca de criar filhos perfeitos, a busca de fazer amizades perfeitas, sólidas. E quando isso não acontece, volto sempre dizendo, sempre vou bater nessa tecla. Se a gente não para e pensa o que é aprender a diferenciar o que é seu, o que é do outro, fica muito delicado lidar com isso. E essa frustração chega, e é importante, Roberto, você trazendo assim, você como profissional da psicologia, esse entendimento de que nós somos humanos, somos passíveis de errar. Sim, claro. E que ninguém é perfeito. Eu conheço pessoas que se cobram tanto, elas não aceitam errar. Não admito que eu errei, eu não admito. E se cobram e autocondenam, né, a si mesmos. Então, assim, de que forma essa pessoa ela deve agir? Ela não deve, de maneira nenhuma, fazer isso, né? Cobrar a perfeição de si mesmo, até porque isso é impossível. Impossível, nós não somos perfeitos e para que ter essa pretensão de sermos perfeitos? A gente o sujeito tem que ser ele mesmo, entendendo quem é ele e quem é o outro, o que é dele e o que é do outro, tendo esse controle sobre si. Se perguntar, Roberto, que dica você daria para essas pessoas que são muito ansiosas? Gente, atividade física, uma boa alimentação. Se todo ser humano bem entendesse, psicoterapia todos deveríamos fazer, certo? Para poder conhecer, entender nossas questões internas e externas, para aprender, até mesmo para aprender a lidar com a família, com o trabalho, com as relações amorosas, com os filhos, enfim, com essas questões sociais que estão aí evidentes. Muito bem. Obrigado. Você acompanhou a dica do nosso parceiro psicólogo Roberto Brasil. Eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Então, cuide de sua mente, cuide das suas emoções, procure um profissional, realmente viva bem. Agradeço o carinho da sua audiência e continue com a programação da TVI, é claro. A gente volta a se ver. Tchau.